Boa tarde, eu sou o Davi, sou representante do Eu Amo a Quebrada, sou do Morro do Papagaio e vamos falar sobre racismo ambiental e direito à moradia. Estou aqui hoje com Júlio Fessor e ele vai nos ensinar e explicar mais sobre essa questão, que é uma questão que ele fala muito e ele está por dentro disso. Obrigado pelo convite, para mim é um prazer estar aqui falando sobre esses temas de suma importância. Bom, eu tenho uma pergunta para você: o que é o racismo ambiental e o que as favelas têm a ver com isso? Então, o racismo ambiental é um termo usado para mostrar, né, o descaso com o poder público, com as comunidades, com as favelas, para mostrar também como as favelas sofrem com esses impactos. O racismo ambiental ele é um tema muito complexo, no sentido de que nem todo mundo entende, nem todo mundo aceita, mas ele é real. Por quê? Quando a gente fala do racismo ambiental, a gente fala principalmente das comunidades, das quebradas, das comunidades ribeirinhas, dos quilombos, que são as partes que mais sofrem com os impactos causados pelos fenômenos da natureza também, e principalmente pela ganância do ser humano. Então hoje não tem como se falar de mudanças, emergência climática, não tem como se falar sobre meio ambiente e sustentabilidade sem envolver as favelas nesse processo. Sim, e essa questão que você falou sobre fenômenos da natureza, eu fiz umas pesquisas e a maioria das pessoas não sabe o que é racismo ambiental, acha que é realmente um fenômeno da natureza, uma chuva, deslizamento, mas não o que está ali no meio delas, um cano estourado, um esgoto a céu aberto. E sobre essa questão, o que você acha que poderia ser publicado e dito para ajudar essas pessoas a entender o que é racismo ambiental? Então, o racismo ambiental ele está na cara, né? Mas a galera, principalmente da favela, talvez por falta de informação e até mesmo porque as prioridades, né, das pessoas que moram nas comunidades são outras e a gente respeita, porque também são importantes, essa questão relacionada ao racismo ambiental acaba ficando para trás, em último plano. Então é importante falar sobre o racismo ambiental, sobre o direito à moradia, e falando sobre o direito à moradia, que eu acho de suma importância e que deveria ser o primordial de toda conversa, de toda discussão, seja ela institucional, governamental, no âmbito estadual, municipal e federal, é a regularização fundiária. Porque a partir do momento que você tem a posse da sua casa, você tem mais condições de dormir tranquilo, de fazer os reparos necessários, porque não adianta você querer arrumar o seu barraco e a qualquer hora, a qualquer momento, vir a especulação imobiliária e passar o trator, né, destruindo sonhos, planos. A maioria das casas, dos terrenos de favela são herança de família, né? Nossos antepassados vieram, né, ocuparam, né, esses locais, né, e aí foram construindo, passando de vó para mãe, de mãe para filho. Então, a regularização fundiária é um dos temas que precisa ser abordado em todos os âmbitos governamentais. Uma outra pergunta que eu queria falar, que é sobre a desinformação. Como o racismo ambiental e o direito à moradia pode afetar as favelas? Olha, então, a falta de informação ou a informação passada de forma incorreta, né, que a gente fala que é mentira, mas num termo bem inglesado, fake news, né, e isso prejudica, porque isso coloca medo nas pessoas. Isso também faz com que as pessoas cometam coisas que, por causa do desespero, né?
Então eu acho que é muito importante as pessoas se informarem melhor a respeito do racismo ambiental, do direito à moradia, do que acontece no dia a dia das favelas, das periferias. Então a fake news em qualquer instância ela é prejudicial, ela detona, ela tem consequências gravíssimas. Então não só relacionado a direito à moradia e também racismo ambiental, mas em qualquer tema, se tem fake news, é prejudicial. Qual que é essa relação assim com o racismo ambiental e o direito à moradia, assim, que você vê nas favelas, assim, você vê relação talvez dessa ameaça ao direito à moradia, esse racismo ambiental? Então, tem muito a ver, né, o racismo ambiental com o direito à moradia. Vou te dar um exemplo clássico. Por exemplo, onde a gente mora, que é no Morro do Papagaio, é uma questão eles falam que não pode construir por causa disso e aquilo, mas tem uma especulação imobiliária. Uhum. Então, da mesma forma que eles têm ali, que eles falam que é um lugar que é de como é que eu posso dizer? Que não tem como construir porque tem muitos riscos e tal, mas para construir os prédios com fundações enormes dá. Então isso também passa pela questão do racismo ambiental e direito à moradia. Eles criminalizam os territórios para depois eles fazerem o que quiserem, né? Os arranha-céus gigantes. A gente mora na Zona Sul, por exemplo. Então está todo mundo querendo um Morro do Papagaio. E se nada for feito, daqui a uns anos, os nossos netos vão passar na nossa do Carmo e vai estar lá uma placa verde escrito condomínio fechado, Morro do Papagaio. Essas questões, né, sobre o racismo e sobre o direito à moradia são temas corriqueiros, né? Mudanças climáticas mais agora. Só que tem a questão do negacionismo, né, que muita gente insiste em negar. Tem quem sabe, mas que não está nem aí, né? E tem a questão também da falta de informação e tem as prioridades, né? As prioridades, por exemplo, a galera da favela, como eu disse, são outras prioridades, né? E isso acaba ficando em segundo plano, essas preocupações. Eles se preocupam mais em pôr comida no prato, né? Direito à moradia, ele passa por todos os processos, mas o principal, na minha opinião, é a regularização fundiária. Porque a partir do momento que a pessoa tem esse documento, ela tem mais dignidade, né? Ela pode dormir tranquila, ela pode construir na sua casa, ela pode vender se ela quiser, ela pode fazer um terreiro, fazer um jardim, pode fazer qualquer tipo de mudança, de alteração, né? Gastando o pouco recurso que tem, sabendo que aquilo ali não vai ser em vão. Quando se não tem esse documento, fica muito raso. Qualquer intervenção que você pode fazer no seu barraco corre o risco de ter ali a casa derrubada, tombada, né? Aqui em BH tem mais de 18 favelas, né, que tem um problema sério com a questão da linha de transmissão, né, que passa por cima. Então tem uma briga enorme a respeito disso, porque não tem indenização, porque muitas casas foram feitas na área de servidão, eles alegam, mas tem outras formas de resolver esse problema, que é tornando a rede subterrânea, que é pagando uma indenização justa para as pessoas, e, enfim. Então não sei se pode ser dito aqui, mas o governo agora lançou um novo PAC, que é relacionado a isso, a contenção de encostas, a regularização fundiária e também direito à moradia, né? Então, o Ministério das Cidades tem atuado em algumas comunidades no país todo, e aqui também em Belo Horizonte, Minas Gerais, em algumas favelas já está atuando. Então, esse PAC, ele é o seguinte, nesse primeiro momento tem um projeto que chama Periferia Viva. Aí eles mapeiam as favelas, né, as ocupações, as vilas, e aí a partir daí eles encontram ali as lideranças e junto com as prefeituras para viabilizar o que pode ser feito ali naquela favela para que ela permaneça ali. Aí tem as obras de contenção, de saneamento básico, urbanização
e também tem o dinheiro destinado para fazer o plano de regularização fundiária. Então, Belo Horizonte mesmo recebeu mais de 500 milhões, mais de 500, acho que 500 milhões, né? Belo Horizonte recebeu mais de 500 milhões, né? E aí tem algumas ocupações que já estão no processo, né? E inclusive a gente está cobrando também, porque o Morro do Papagaio é uma favela quase centenária, não entrou nesse mapa, a gente está correndo atrás. Mas é um plano interessante, sabe? Que vai dar dignidade para as favelas. Quando se fala então de moradia digna, né? O que seria então? Então, moradia digna para quem vive na comunidade é uma moradia onde ela tenha um banheiro, tem uma cozinha, tenha um quarto, tenha ali um terreiro, se possível, e tenha principalmente o documento mostrando que é a casa dela, né? Porque, como eu disse, né? Você pode morar num caixote, mas se você tem a escritura daquele caixote, então você vai ficar tranquilo. Da mesma forma, você pode morar numa mansão. Se você não tem a escritura dessa mansão, ela não é sua. Então, o que a gente busca, né? A maioria das lideranças comunitárias com relação ao direito à moradia é a regularização fundiária, né? Até mesmo porque tem toda uma história por trás dessas favelas, tem toda uma história de luta, de resistência, tem toda uma história de pai para filho, para avó. Eu mesmo sou a 4ª geração que mora no Morro do Papagaio. Sou nascido e criado no Morro do Papagaio. Quando eu nasci, lá já tinha casas, né? E eu sou da época que o Morro do Papagaio era mato, buraco, né? E muitas pragas, e hoje é um lugar bem urbanizado, é um lugar, talvez, é uma favela bem, como é que eu posso dizer, bem estabilizada, e que, por incrível que pareça, assim como a Rocinha, não tem a escritura, os moradores não têm escritura. Não sei se é a Rocinha, se não me falha a memória, uma das favelas mais antigas do Rio de Janeiro não tem escritura, o pessoal também não tem escritura. E o Morro do Papagaio é uma favela quase centenária. Ela deveria ter escritura, mas tem muito a ver com a questão da especulação imobiliária. Porque a gente está rodeado ali, Sion, São Pedro, Savassi, Belvedere, Santo Antônio, São Bento, próprio Santa Lúcia. Então a gente está ali e, né, é uma área que dá para fazer uns arranha-céu gigantescos. De propósito, né? Você tá entendendo? Então é uma coisa que a gente acha e entende que é proposital. Deveria ser uma das primeiras. Todas deveriam ter esse processo de regulação fundiária, mas o Morro do Papagaio deveria ser uma das primeiras por causa da sua história e por causa do seu tempo. Alguma pergunta, Jorge? Quer fazer uma pergunta? Acho que você podia acrescentar na sua fala. Acho que faltou você falar o saneamento básico, um lazer próximo, uma escola próxima. Que eu acho que isso é bom de ter, né? Assim, de aparecer. Sim. Não só os donos da casa, não adianta. Mas... Já tem lá os prédios, que é distante de tudo. Questão do posto também, que eles mudaram, o posto que era lá, foi pra lá. Pois então, tem isso tudo tem que estar próximo. A escola, o centro de saúde, o lazer, o saneamento básico. Eu vou acompanhar. E você fala isso todo santo dia, mas você esqueceu de falar. Pois é, porque eu tô com vergonha pra frente Não, da vida. Não, um comunicador desse aí tem que ter vergonha mesmo. Pois aí fica difícil, né? Comunicador desse. Mas então, eu brigo por isso, né? Inclusive a gente faz as nossas ações de lazer, de cultura, debaixo da rede de transmissão, para mostrar que quem está atrapalhando a gente ali é a rede, não é nós que estamos atrapalhando a rede. Né? Mas como foi dito aqui, a Júnia disse, eu acompanho a relatora. Para se ter uma moradia digna, tem que pensar também num contexto, né, territorial, escola, creche, saneamento básico, água, né, luz, áreas poliesportivas, CRAS de suma importância, centro de saúde. Então, a partir do momento que se estabelece isso dentro da favela ou bem próximo da favela, as coisas ficam mais fáceis, né? Não adianta a gente ter só a casa, mas também não ter direitos, né, que são garantidos pela Constituição. Acho que isso é importante também. As favelas estão diretamente relacionadas
ao racismo ambiental, há diversos fatores. Você pode dizer para a gente quais fatores são esses? Então, um dos principais fatores é a falta de investimento do poder público nesses territórios, né? Outros fatores que a gente pode estar relacionado a isso tem a ver também com a questão do saneamento básico, com a questão da própria regulação fundiária. O poder público ele precisa olhar com mais carinho para as favelas, porque querendo ou não, quem faz o PIB do Brasil girar é o povo da favela. Por quê? Se o padeiro não vai 5 da manhã fazer pão, não tem pão na padaria. Se o lixeiro não vai jogar o lixo para fora, o lixo vai ficar no condomínio. Você está entendendo? Então é importante valorizar esse pessoal e dar mais dignidade para o povo da favela. E você, como liderança do Morro do Papagaio, o que você tem feito para combater o racismo ambiental e as desinformações que rolam sobre isso? Então, uma das principais coisas que a gente tem feito é trazer essa discussão para dentro da favela com informação necessária, com as informações corretas. A gente tem feito também vários trabalhos, né, na área da reciclagem, com as crianças, com os adolescentes. A gente tem feito também curso de capacitação, de formação de jovens pelo clima. A gente tem, pouco tempo agora, a gente fez um seminário sobre mudanças climáticas. A gente tem participado de alguns eventos, a gente tem convidado parceiros relevantes para estar com a gente nesse processo. Para você ter ideia, eu parei de fazer o curso de serviço social na UNA e agora estou fazendo ciências socioambientais na UFMG, justamente porque é importante que a favela se integre desse assunto. Mudanças climáticas, emergência climática é um caminho sem volta. E se nada for feito, aí vai ficar esse BO, né, esses problemas vão ficar para vocês e para as crianças. Então, como bem disse o Ailton Krenak, nós também precisamos encontrar ideias para adiar o fim do mundo. Você não pode rir não, que isso é sério. Tem noção de quanto isso é sério. Você precisa ter noção. Esse BO vai ficar para vocês, na hora que tiver sem falta d'água, na hora que tiver o sol mais quente do que o normal, já está mais quente. E uma coisa que acontece lá no Morro do Papagaio é que antes ventava muito. Aí construíram, né, os prédios lá no Belvedere e cortou a corrente de ar. Além disso, tem uma questão também lá próximo, que é a Serra do Curral, que está sendo devastada. Então isso tudo afeta também, de certa parte, o Morro do Papagaio. A gente tem feito vários trabalhos voltados principalmente para crianças, adolescentes, os jovens, os adultos também, mas menos. A gente tem focado mais nas crianças, nos adolescentes e nos jovens, porque a gente entende que esses problemas vão ficar para vocês resolverem. Hoje eu agradeço pelo tema falado, agradeço pela explicação, pela aula de hoje. Espero que tenha uma próxima e obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, espero ter contribuído aí com o projeto de vocês. Valeu. Aê! Muito lindo. É que ele nem tá arrumado, hein? Ah, você tá falando do negócio que eu tirei que você tava falando. Arrasa. Deixa eu vir tirar uma foto.